O câncer de rim. Dr. Alessandro Curcio Gonçalves. Especialista em laparoscopia urológica pela Cleveland Clinic, responsável pelo setor de oncologia urológica do Hospital Geral de Ipanema, responsável pelo setor de laparoscopia urológica do Hospital da Piedade, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, membro das Associações Americanas e Europeia de Urologia, membro da Sociedade Brasileira de Videocirurgia e da Mundial de Endourologia. Alguns dados sobre o câncer de células renais. A incidência de tumores renais malignos gira em torno de 32 mil casos novos por ano, sendo que aproximadamente 12 mil pessoas falecem de causas relacionadas diretamente à patologia. A prevalência de tumores renais vem aumentando com exames de imagens de rotina para investigação de doenças abdominais. Os tumores de rim podem ser classificados de acordo com o tecido de origem, em benigno ou maligno. São 2 vezes mais comum em pacientes que fumam, pacientes que têm contato com asbestos de telhas, solventes de tintas e cádmio de pilhas. Em relação à genética, são mais comuns em pacientes que têm alterações no cromossomo 3, muito presente na doença de von Hippel-Lindau, que é uma síndrome associada a tumores renais, tumores de cerebelo e tumores na retina. Pacientes em uso de diálise com insuficiência renal crônica têm um risco 30 vezes maior que a população geral de ter carcinoma de células renais. Em relação aos sintomas, os pacientes são geralmente assintomáticos. A tríade clássica de dor, sangramento urinário e massa palpável é vista em 10 a 15% dos pacientes. Os mais frequentes são dor hematúria, mas sintomas relacionados à doença metastática, como perda de peso, tosse, dispneia, cefaleia, dores ósseas, febre noturna também são vistos. Síndromes paraneoplásicas, aumento da velocidade de hemossedimentação, VHS. Hipertensão arterial em 10 a 40% por aumento do hormônio chamado renina. Anemia em 30 a 35% dos pacientes. Emagrecimento também em 30 a 35% dos pacientes. Febre em 10 a 15% dos pacientes. Aumento do hematócrito, que ao contrário de anemia pode ser visto também em alguns pacientes, e disfunção do fígado, chamado síndrome de Stauffer. O diagnóstico. A tomografia é utilizada quando a ultrassonografia não permite o diagnóstico definitivo da lesão renal. Ela permite diferenciar entre cistos simples e complexos, avaliar possível invasão de perirenal e a distância, e invasão de vasos. O achado mais comum em tomografias é o de uma lesão sólida que capta contraste, como vimos aqui embaixo. Em relação ao tratamento, o tratamento dos tumores renais é eminentemente cirúrgico. A ressecção do tumor permite o diagnóstico histológico definitivo e é o único método que permite cura definitiva para os pacientes com tumores renais. O objetivo da cirurgia é a ressecção total do tumor com margem de segurança. A nefrectomia radical consiste na retirada de todo o conteúdo envolvido pela face renal, inclusive o rim e adrenal. Era a técnica mais utilizada há alguns anos. Aqui nós podemos ver um rim com tumor após uma nefrectomia radical. Porém, pacientes com função renal ruim, rim único, tumor bilateral a menor que 4 cm podem ser tratados de forma adequada por meio da nefrectomia parcial. As técnicas laparoscópicas de nefrectomia radical e parcial estão cada vez mais utilizadas. Resultados são similares aos dos acessos abertos tradicionais, tanto em termos de oncológico quanto em relação à recuperação pós-operatória. Em relação ao aspecto estético, aqui podemos ver que nós trocamos cortes enormes por cortes bem pequenos, como esse.
Dr. Alessandro Curcio, desde 2005, vem realizando cirurgias laparoscópicas para tratamento do tumor renal, tanto através de nefrectomias parciais quanto nefrectomia radicais, com vários trabalhos expostos em congressos no Brasil e exterior. Vem desenvolvendo também no Hospital Geral de Ipanema uma técnica onde a cirurgia é feita apenas por um pequeno corte no umbigo. Muito obrigado, e aqui são alguns dos meus contatos.